E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu videocast de saúde mental, onde trazemos temas e convidados necessários para conversar com seus bastidores e te ajudar a desenvolver um autoconhecimento mais profundo, ter mais saúde mental e na construção de uma vida com mais sentido. E hoje, a minha convidada necessária é minha amiga, irmã e sócia da clínica, Ana Paula Silva, psicóloga infantil e orientadora parental. Ana, bem-vinda! Muito obrigada, Flá. Eu agradeço demais a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente com você, né? Que a gente já tem uma construção aí juntas e realmente isso, né? De sociedade, amigas para a vida, né? Acho que a psicologia veio e nos uniu de uma forma que foi fantástica. Então, tenho muito a agradecer e me sinto muito honrada pelo convite. Eu que agradeço. Já tô querendo aqui, ela faz tempo, mas a agenda difícil, né? Mas assim, é a primeira de muitas participações, sim, né, Ana? Sim. E o nosso tema central hoje vai ser um tema pesado, mas a gente vai trazer aqui de forma o mais leve possível, tá? Sim. Que são os traumas emocionais. E assim, antes de mais nada, eu já quero falar para vocês que apesar da Ana ser psicóloga infantil, nós vamos conversar com todo mundo aqui hoje, afinal de contas, todo mundo já foi criança um dia, né? Ana, de fato, a nossa infância interfere, reflete na nossa vida adulta? Acho que essa é uma pergunta que acho que a maioria das pessoas já se fez em algum momento. E sim, né, hoje todos os estudos científicos, tudo aponta o quanto a infância ela influencia nas nossas vidas, para toda a vida. Uhum. E mesmo que se a gente não tivesse nenhum estudo científico, é a gente sentar para conversar com alguém, a pessoa ela começa a fazer raciocínios que vai levar uma coisa a outra e lembranças da sua infância, associado às questões da sua vida adulta também. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que a infância ela é o chão que a gente vai pisar a vida toda. Perfeito. Então, eu acho essa frase fantástica, porque, de fato, a infância, ela é as primeiras construções que a gente faz de todas as referências. Então, todas as nossas referências iniciais de mundo, de tudo, tem o comecinho lá na infância. Então, os nossos vínculos, como que a gente vai nos relacionar, como que a gente vai se vincular com as pessoas, como que a gente vai olhar para esse mundo, né? O mundo é um lugar seguro ou é um lugar inseguro, né? Quem sou eu, né? Quem é o outro? Então, tudo isso a gente passa a ter referências, né? Como é ter um relacionamento, tudo a gente passa a ter referência a partir da nossa infância. Então, de fato, a infância ela é o chão que a gente vai pisar a vida toda. Não que essa questão da gente vai pisar nesse chão da nossa infância a vida toda significa que a gente está totalmente alienados, né? E totalmente determinados somente pela nossa infância. Refém da nossa infância. Reféns. Hoje eu sou refém, né? Eu sou uma vítima da minha infância. Perfeito. Não, né? Ela é a referência, ela vai ser sempre essa base inicial, né? Eu falo que é como uma casa. Ela é a estrutura inicial, ela é a fundação, né? Então, por isso que a gente precisa ter tanto cuidado e olhar, tanto nós adultos, para a nossa criança, né? Quem a gente foi lá atrás, e para as nossas crianças hoje, né? Principalmente quem é mãe, pai, aí, ou pessoas que lidam com criança de forma geral. Verdade. Saber que essa é uma fase fundamental na vida do ser humano, porque está construindo ali tudo, e tudo que está ali no começo é muito mais fácil da gente trabalhar do que depois, né? Que muitas coisas já foram formuladas ali. Mas não que seja impossível. Não, perfeito, assim, e casa muito bem, né, com o que a minha linha que eu sigo, né, que é a cognitivo-comportamental, fala, né, dessas questões da construção que a gente faz, né, tudo que a gente viu, viveu, ouviu durante a nossa vida toda, nos constrói diariamente ali, né, e assim, você falou uma coisa muito importante que eu queria aprofundar a respeito da gente não precisar se tornar refém da nossa infância, porque muita gente, né, tem lembranças boas, obviamente, da infância, mas muitos também passaram por perrengues fortes, né, e que muitas vezes refletem de uma maneira pesada, né, hoje em dia, no momento presente da pessoa, mas só de você ter trazido essa informação aí, né, de que a gente não precisa se condenar. Então, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre isso. Você que cuida, né, das nossas crianças aí. Sim. Assim, né, Flávia? Quando a gente fala sobre... tudo...
Porque o que acontece? Tem coisas que nos acontecem que a gente tem aquilo na consciência e tudo vai ser a forma como eu lido com isso. Né? Então, às vezes, né, tem situações difíceis que me ocorreu lá no passado e, às vezes, eu olho para isso e eu olho, talvez, de uma forma, vamos colocar assim... eu não encaro aquilo, eu não olho para aquilo de fato com a profundidade que aquilo merece. Eu sei que doeu, que foi uma fase talvez difícil, uma fase ruim, mas às vezes eu deixo aquilo meio que velado. Então, às vezes as pessoas, vou dar um exemplo, às vezes adultos que passam uma situação, lembra lá da infância, olha para aquilo de uma forma engraçada, zoa daquele momento, né? debocha daquilo, ou às vezes olha com aquele olhar, foi isso que fez eu ser uma pessoa hoje forte, né? Vamos dizer assim, pessoas às vezes que tiveram pais, mas que é uma cultura, né, que de gerações aí, a questão de educar os filhos com bater, né, gritar. De uma maneira mais violenta. De uma forma mais violenta, né, autoritária. E às vezes olha hoje como se fosse assim, não, hoje eu sou assim, eu sou forte, porque isso me aconteceu lá no passado, porque eu apanhei, porque tal, isso me fez eu ser forte. Eu apanhei e sobrevivi, né? Eu merecia, eu era muito difícil mesmo. Então, começa a olhar para esse passado, eu lembro, mas eu não curo aquilo, porque eu olho para aquilo como se fosse assim, eu não olho com a atenção que merece, como aquilo me causou, a dor, como ela chegou até mim. Então, eu vou só jogando para debaixo do tapete, digamos assim, né? E quando a gente fala de não nos condenar pelo nosso passado, a nossa infância, é dependendo do que eu faço com isso que me aconteceu lá atrás. Né? O olhar que eu vou ter para tudo isso que me aconteceu lá atrás, seja de bom, seja de ruim, enfim, né? O nosso olhar hoje que vai moldurar, né, essas vivências, e não o fato em si que aconteceu lá atrás, digamos assim. E admitir essa dor, né, não faz você ser vítima dela, né? O fato de você olhar, ai, nossa, eu tive uma criação mais violenta e uma parte disso me fez desenvolver de uma forma saudável, mas outra parte ali, né? Eu lembro que eu sofria com isso e quando eu lembro, uma parte de mim encara com sofrimento também, né? Não é algo que vai te devastar, né? Fazer você perder o controle da sua vida, né? Inclusive, a gente até estava conversando nos bastidores lá na clínica, né? Hoje em dia, tá muito 8 ou 80, né, Ana? Sim. Ou os pais, né? Ou a gente parte. Não só os pais, né? Porque aqui a gente tá falando com todo mundo. Ou a gente vai, né? Pro um lado ou só pro outro. Pro um extremo ou pro outro. Ou tudo que acontece vai refletir como um trauma. Ou, né? Você não tem que ligar. Porque é isso aí mesmo, tem que apanhar, tem que, né? Sim. E é até interessante você falar dessa questão do 8 ou 80, até pra gente, como a gente tá falando aí sobre traumas emocionais, eu acho que é interessante a gente meio que trazer o que seria os traumas. Perfeito. Porque, vamos definir o que é um trauma. Exatamente. Então. Porque o que acontece? Às vezes tem o 8 e o 80. Tem as pessoas que olham como nada é trauma. Hoje essa sociedade é muito mimimi. Exatamente. E tal, então nada é trauma. Então eu olho para trauma só como coisas muito graves. Né? Então, como o abuso, né? Como o abandono, uma forte rejeição. Perfeito. Como, sei lá, uma calamidade que aconteceu, né? com a pessoa ali. Enfim, olha só para trauma. Não, trauma é isso. Agora, isso aí que você tá vivendo aí não tem nada de, nada de trauma. Que você sofre o bullying, aí, é nada disso. Hoje em dia a tá sociedade brincando. é tudo mimimi. Então, tem o lado das pessoas que fica para um 8 e um 80. E outros que já é tudo, nossa, vai traumatizar, não posso falar isso, não posso magoar o outro, não posso frustrar. Né? Principalmente aqui falando sobre, por exemplo, pais, não posso frustrar o meu filho. Perfeito. Né? Então, fica naquele milindre que tudo é trauma. Né? Ou as pessoas tudo acreditam que já tá traumatizado. Aconteceu uma situação que difícil, tá traumatizado. Então, tem o 8 e o 80, né? Então, a gente pensar o que seria um trauma. Né? Tanto se fala hoje, mas de fato, o que seria o trauma? Então, trauma, como o nome diz, ele vem dessa questão da ferida. Né? Então, trauma, ele é uma ferida. Assim como o trauma, quando a gente vai falar na parte física mesmo, do corpo, né? Sofrer um trauma, é uma ferida. Houve uma ferida ali.
Então, o trauma, ele é essa ferida. Só que o que acontece? É algo muito subjetivo. Porque o que pode ser trauma para uma pessoa, pode ser que não é uma situação que iria ser trauma para outra. Tá? Então, é claro que aqui a gente está falando, né, vamos colocar aí os traumas maiores, traumas que realmente essas situações que eu pontuei antes, as chances desse tipo de situação e esse evento ser um trauma, ela é muito maior. Mas existem também outras situações que às vezes a gente não olha com o olhar que se deve olhar e que também tem um potencial para se tornar um trauma na vida de uma pessoa e que às vezes a gente não observa. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Perfeito. Uma criança, e aqui pensando nas crianças hoje, mas em todos nós enquanto crianças, tá? Isso. Então, a gente for relembrar a nossa infância, lá atrás, quando eu olho como eu era tratado pelas pessoas ao meu redor, como eu me sentia, como as pessoas ouvia quando eu estava passando por uma dificuldade, uma emoção, principalmente a criança, no momento que ela está ali num ataque de, vamos pôr assim, raiva, ela está com raiva de algo, ela está triste, enfim. A criança, ela recebe esse acolhimento, né, esse olhar do outro, né, com carinho, com a consideração que ela merece ali, ou é tipo, caiu, a criança está com dor, não foi nada não, levanta, vai, isso aí não foi nada, ou tipo, a criança está com raiva, é muito comum, né, e criança, de fato, quando elas estão com raiva de verdade, por e mais que o adulto, expressam, elas né? expressam a raiva, elas fecham o bracinho, bate o pé no chão, e o adulto olha e acha bonitinho, e às vezes menospreza, porque olha para aquilo e fala assim, olha lá, tá achando que bonitinho, que tá bonitinho, com raiva. tá com raiva. E começa a menosprezar a situação da criança. Ou às vezes é a situação que a criança vem e ela tá sofrendo com algo. Não, você vai aprender o que é sofrer quando você for adulto, isso aí não é nada. Tipo assim, eu acho que a grande maioria das pessoas já ouviu muito isso não é nada. Isso que você está passando não é nada. Exatamente. Então, todos esses tipos de coisas, quando a criança ela se sente sozinha na sua dor, isso é potencial para se tornar algo que a criança ela fica com um trauma, uma ferida ali. Tá? Então, trocando essa palavra, uma ferida. Porque o trauma em si não é a situação que me acontece. Tá? Então, a questão do trauma não é o que acontece, a situação em si, mas é o que acontece dentro de mim. Perfeito. Com aquilo que me aconteceu, com a situação em si. Então, o trauma, ele acontece quando eu fico sozinho com a minha dor. Então, quando eu fico sozinho com a minha dor, com a minha ferida, essa ferida ela não tem a possibilidade de ser cuidada, de ser tratada, né, de se tornar uma cicatriz. Então, essa ferida, ela fica ali constantemente sangrando. Porque ela não está sendo tratada, ela está só tampada ali, né? Então, eu vou crescendo e quantas vezes a gente não vê adultos que, às vezes, uma situação pequena que acontece ali, que não era para ter toda aquela carga emocional, a pessoa age de uma forma totalmente explosiva, de uma forma totalmente desproporcional com o evento. Por que isso acontece? Se a situação ela era tão pequenininha. Porque o trauma que eu trago, que está enraizado lá na minha infância, no meu passado, quando eu me senti daquela forma e eu registrei aquilo como algo dolorido para mim e não foi tratado, vem com a mesma força no meu presente. De e alguma quando forma chega, tem que sair, né? isso mobiliza ali no meu presente e eu ajo de uma forma totalmente desproporcional. Uma coisa que era para ser pequena, eu tenho uma reação bem estranha, e aí eu falo, nossa, por que eu reagi assim? E aí as pessoas não entendem, porque eu não estou lidando com a situação em si. Eu estou com a carga emocional do trauma que já me acompanha de muitos anos ali. Desse sabe? acúmulo, né? Desse acúmulo. Você estava falando de infância, né? Eu tô lendo, né, o livro do Gabor Maté, A Sabedoria do Trauma, né? O documentário A Sabedoria do Trauma, né? E o livro dele, O Mito do Normal, que fala disso, né? Quanto menor a criança, quando não é validada e acolhida no seu sofrimento, né? Mais enraizado e difícil fica mesmo lidar, porque a criança também não tem o discernimento que nós adultos temos, né, teoricamente, para lidar, né, o cérebro não está nem amadurecido para lidar com essa dor, então ela precisa que alguém acolha e explique para ela, né, ela precisa entender se aquilo que ela está sentindo, o que é aquilo que ela está sentindo, né, então o que você falou faz muito sentido. E outra, os adultos que fazem isso, né, que não conseguem dar esse acolhimento para a criança, normalmente, ele fala muito no livro, né? É multigeracional, porque a gente não consegue lidar com coisas que a gente não aprendeu a lidar. Sim. Então, é difícil, né? Enquanto adulto, eu lá, quando me torno pai, quando me torno mãe, né? Vejo meu filho sofrendo ali de alguma forma, também não me acolheram. E não é porque, num sentido vingativo da palavra, mas é porque eu não sei lidar. Sim. Aí, o que a gente não sabe lidar, a gente
ou finge ali que aquilo não existe, né? Ou foge daquilo. Faz sentido, Sim, Ana? totalmente. E essa é a maior dificuldade que às vezes eu ouço dos pais. Como lidar com as emoções do meu filho? Como se fosse assim, lidar com as emoções nos soa como algo, um bicho de 7 cabeças. Né? Que eu costumo brincar falando que essa sociedade nossa é emociofóbica, né? Tem fobia de emoções. Então, a gente tem medo de lidar com as emoções, né? De olhar para uma criança que está com raiva, que está num estado de descontrole emocional e acolher aquilo. Porque, de certa forma, fica registrado na nossa mente, né? Por conta de uma cultura que vem, assim, muito multigeracional, de que fazer isso, acolher a criança na dor dela, é eu enfraquecer a criança. Eu acolher a criança naquela dor é deixar ela mimada. Então, a gente tem medo de acolher a dor do outro, né? Principalmente da criança, porque a gente considera que a gente vai estar enfraquecendo aquela criança para a vida. Olha o que nos foi, né, de geração em geração passado. Então, não é porque o pai e a mãe estão fazendo isso de propósito, porque não ama o filho, porque não está cuidando, de forma nenhuma. É porque eu venho de cultura, né, de muitos anos internalizado isso. Né? Vem enraizado isso. Então, de fato, quanto menor a criança, e aí até por volta dos seus 3 anos de idade, hoje em dia cada vez vem se comprovando ainda mais, né? Que tudo que acontece até o 3º ano de vida da criança é muito mais, vamos colocar assim, muito mais determinante, assim, nesse início de vida até os 3. Antes era até os 6, agora a gente já vê que é mais até os 3 aninhos de idade. Então, olha como que é precoce. E a maioria de nós não temos nem muitas lembranças até essa fase da vida. Mas, de alguma forma, isso está totalmente registrado. Né, dentro vamos colocar assim, do nosso cérebro, né, ele está tudo no nosso subconsciente, está registrado ali todas essas informações. Exatamente. Você falou um negócio muito interessante, porque às vezes a gente pensa que a criança, né, principalmente quando ela é muito pequenininha, do 0 aos 3, ela não está entendendo nada que está acontecendo no mundo. Sim. Né, e nós não interagimos com ela de uma maneira adequada ali, explicando o mundo para ela. Só ali carrega no colo, né? Cuida de uma maneira, né, que tem que cuidar, alimentando, trocando, tudo, mas não vai explicando, não vai interagindo. E olha o tanto que isso... É claro que a gente não tem uma lembrança tão nítida assim, né? Da nossa... Quando a gente tem... É muito pequenininho, mas fica totalmente registrado, como você falou. Então, a importância de, desde sempre, né, nós ajudarmos a criança a construir o mundo dela. E aproveitar enquanto pais também, né, que se a gente tem alguma dificuldade, vamos procurar saber, então, como que eu faço isso. Se é difícil para mim lidar com a emoção do meu filho, porque é difícil eu lidar com a minha emoção, então deixa eu buscar, né, evoluir, né, enquanto ser humano ali. Nunca é tarde para ir buscar um processo de psicoterapia, né? A gente tem tanta informação hoje em dia bacana e acesso a tanta informação, porque a gente precisa entender que a criança, ela vai absorvendo tudo desde sempre, né, Ana? Faz sentido? Sim, desde sempre. Então, pra gente ter uma noção, você falou do Gabor, né, do Gabor Maté, e eu achei muito interessante que ele fala da própria história dele, que a vida dele, todo o trabalho de uma vida dele foi muito em cima de buscar as raízes e as questões dos seus próprios traumas. E quando ele realmente entrou, de fato, né, com o maior trauma da vida dele, ele reconhece que foi com 1 aninho de idade. Que ele não tem a lembrança, vamos dizer, consciente, mas ele conseguiu acessar essa dor, que é quando ele estava num período de guerra, né? Quando ele era bebezinho de 1 ano, era na fase da guerra, e aí a mãe dele ali, porque ela ia ser pega, né, numa situação que ela ia ficar totalmente desprotegida, ela, para proteger a vida dele, ela entrega ele um bebezinho de 1 ano, imagina, para essa mãe também, né, mas imagina para esse bebê, pensando nesse bebezinho, o quanto que é necessária essa vinculação com as figuras de maior apego, né, principalmente a mãe nessa fase. A mãe foi lá e entregou para um desconhecido na rua, e ele passou por 6 semanas sendo cuidado por esse desconhecido da rua. Então, pensa assim, né, na visão de um bebê, né, ser separado ali da sua principal figura de apego, né, então, e ficar com um desconhecido durante 6 semanas. E ele ainda fala, eu devo ter recebido muito amor, porque senão eu seria muito mais, vamos dizer, louco do que eu sou hoje, né, querendo dizer assim, que por mais que ele possa ter sido amado, acolhido por essas pessoas, mas esse distanciamento abrupto, né, foi algo que aterrorizou
paralisou ele, né? Esse medo do abandono, a rejeição que ele sentiu enquanto bebê, porque ele não entendia o que estava acontecendo ali, né? E o quanto ele era nutrido também por toda a questão do estresse que a mãe estava passando, né? Então, tudo isso ele foi sendo influenciado. Então, ele olhar para isso com 1 aninho de idade. Olha só como que ele era muito pequenininho. Então, realmente, o que a criança vive também, até meses de vida, né? Às vezes as pessoas orientam, deixa o bebê chorar para ele aprender a dormir. Nossa, ou não pega no colo, senão vai ficar mimado. Então, tem todas essas questões, né? De querer sempre trazer, vamos dizer assim, desde pequenininho, esse distanciamento emocional, né? E se a gente for pensar pensando nessa questão, a gente vai crescendo e quando foi conversado com a gente na escola, pelo menos eu não lembro, na escola, eu não sei na psicologia, mas na escola normal, assim, regular, a gente não aprende sobre emoções. Não. Em casa a gente não aprende, na escola, onde a gente aprende sobre emoções, sobre sentimentos, né, sobre o que eu faço ou o que acontece dentro, onde tem espaço para isso. Não é nem aprender como uma forma teórica, mas onde tem espaço para isso. Essa é a questão. Espaço para ser vividas as emoções. A criança, desde pequenininha, ela já começa a perceber o que é aceito e o que não é aceito. Então, quando a criança ela demonstra uma raiva ou algo assim, o que o adulto faz na hora? A tendência é reprimir a emoção da criança. Total, né? Para com isso agora. Engole esse choro. Exatamente. Não é para tanto. Então, a gente vai aprendendo que, em vez de a gente aprender a lidar com o que está acontecendo dentro de mim, eu vou aprendendo a reprimir. Exatamente. A engolir. Né? Eu vou reprimindo, eu vou jogando isso tudo lá para dentro de mim. E achando e construindo uma imagem de que é errado sentir de que é as errado coisas, sentir. né? E se expressar. Nossa, e ele fala também muito, né, na construção dos estudos e da história ali dele, né? O quanto que... O cenário que faz a diferença, porque o passado a gente não consegue mudar, né? Mas é esse cenário do acolher esse sentir, essa emoção. Não no sentido de trazer isso como uma capa e uma roupa que eu visto para sempre, mas assim, o ambiente de ser validado, né? Nossa, eu imagino que com 1 ano de idade ser separado ali da minha mãe naquele momento, né? Eu entendo que foi para um bem, né? E também ele poderia ter ido para o outro lado ali de falar, nossa, fui rejeitado, fui abandonado, né? Mas ele conseguiu reconstruindo a história. Sim. E só olhando no olho da história dele. O tanto que é importante a gente não ter medo disso, né, Ana? De olhar para a nossa história, de validar as nossas emoções, mesmo que sejam emoções, porque a gente olha a nossa infância, né, agora falando enquanto adulto, como algo muito distante da gente. O tempo todo a gente vai separado. Dissociado. Não, mas o que eu sofri lá no passado, tem nada a ver. Nossa, já faz muito tempo, você já tem 36 anos, pelo amor de Deus, né? Isso aí, e não é assim, né? Mas não é trazer esse passado para falar, nossa, eu sou refém, que nem a gente estava falando, né? Mas é trazer esse passado para olhar no olho desse passado e falar, nossa, o que aconteceu lá? Deixa eu entender, como será que eu me senti? Faz sentido isso? Sim, totalmente. E é justamente para trazer essa compreensão, né? Porque o autoconhecimento, ele é libertador. Então, quando eu consigo entender por que eu ajo como eu ajo nessa situação, né? Por que quando isso me acontece, isso dispara, parece que um monte de gatilhos dentro de mim, eu tenho alguma reação, ou eu lido de tal forma, ou eu esquivo, ou eu vou para cima, assim, eu vou tendo reações disfuncionais. São os comportamentos padrões, os comportamentos, ou as crenças que eu tenho em relação a mim. Né? Quando eu olho para mim e falo, por que eu penso que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz, que eu não sou digno de ser amado, que eu não sou merecedor, de que eu tenho que me cobrar o tempo todo, que eu tenho que estar o tempo todo fazendo e acontecendo. Então, por que isso tudo dentro de mim? Então, quando eu começo a olhar e me desidentificar com essa crença, com essa, vamos dizer assim, com essa roupagem que eu me coloco, né? Então, quando a gente olha, eu começo a me desassociar. Quando eu começo a olhar para aquilo e falar, não, isso é um sintoma de algo que eu vivi em outro momento. Esse é um sintoma de um trauma que eu carrego, uma dor que eu carrego, uma ferida que eu carrego lá atrás e que ela não está tratada ainda e que eu acabei me identificando com ela. Eu acabo acreditando que eu sou isso. Olha como que aí eu começo a olhar e falar, gente, eu levo isso como uma verdade absoluta. Então, olha, eu não sou uma pessoa digna de ser amada. Tá, mas isso por que eu acredito? Quais são os fatos Quais são e os as fatos né? que comprova isso? Entendeu? E quando eu vou indo, né, me aprofundando nas raízes que foi formando isso, eu vou vendo, não, peraí, isso veio dessa dor ou dessas dores, né, que eu vivenciei ali e que me fez construir esse tipo de pensamento sobre mim, mas isso não sou eu.
isso não sou eu. E aí eu começo a ressignificar, né? Eu começo a dar um novo significado para aquelas vivências do que foi me acontecendo. Então, aquilo vai perdendo a força dentro de mim, né? Vai dissipando aquela... Porque aquilo que está tratado é a mesma coisa. Vamos falar assim, eu não estou com o meu ombro ferido. Então, se você chegar e me comentar, e aí, Ana, como é que você tá? E vir aqui, ó, com um tapinha no meu ombro, tá tudo certo. Mas se eu tiver acabado de ralar meu ombro aqui, machuquei feio. Aí, de repente, você chega, Ana, e dá um tapinha do mesmo... Eu já vou dar um grito. Eu vou... Ah, o que é isso? Por quê? Porque eu tô com uma ferida aqui que não está tratada ainda. Ela está aberta, ela está sangrando. Então, dói só de encostar. Agora, quando a ferida ela tá tratada, já tá aqui, ó, já curou, já é só uma cicatriz, então já não dói, já não tem a mesma força. Eu vou lembrar, não vou cair, não fica vai... mais sensível. Fica mais sensível. Né? Sempre que eu olhar para ali, vai ser uma questão, ó, aqui, né, no tal, mas já não vai ter toda aquela força, né, toda aquela dor, todo aquele impacto, né? Então, essa é a diferença, né? O trauma, ele tratado, não é que você vai esquecer, que aquilo nunca mais vai ser uma questão para você. Exatamente. Mas aquilo você vai aprender a lidar, né, de uma forma que aquilo não vai controlar, não vai dominar mais a sua vida. Deixar essa questão existir. Exatamente. Porque o que ele fala também muito, assim, que faz muito sentido para mim, é que nós, por sentir muita dor, às vezes, né, de alguma situação que a gente vai passando, nós vamos querendo, né, fugir dessa dor. E fugir dessa dor é desconectar da gente mesmo. É se distanciar, né, da gente mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas têm essa noção, né, de tipo assim, a superação do trauma é o esquecer o trauma. A superação de algo que me feriu é esquecer? Não. É perigoso esquecer. Se você esquecer, você vai se desconectar de você, né, Ana? Então, assim, e aí a partir do... Por isso que às vezes a gente fica buscando incessantemente, né, até os vícios, né, ele fala muito dessas situações de vício, que não é só bebida, não é só drogas, né, a internet, compras, tudo que nos distrai em excesso, e aí cai de novo naquela coisa que nós sempre falamos, assim, sobre, né, todo excesso esconde uma falta ali, né, e a gente acaba indo para os extremos, ou de se vitimizar naquilo e falar, nossa, eu não consigo nada na minha vida porque eu sofri tal coisa na infância. Ou vai para aquele, né, para você fingir que não existe ali, né? Só que você não percebe que esses movimentos ali, né, em excesso, são movimentos que estão tentando, né, te afastar da dor. E quando você percebe que quando você olha no olho da dor, né? Eu adoro essa expressão, porque o ambiente mais propício seria um processo de psicoterapia, mas o que a gente conversou, assim, na clínica, fez muito sentido para mim, que não é só o processo de psicoterapia, né? Uma rede de apoio bacana, um movimento de fé que você faz ali, né, com a sua espiritualidade, independente da religião, né, Ana? Faz sentido? Sim, né? Até porque, Flávia, se a gente for pensar, às vezes as pessoas, às vezes pode pensar assim, mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu reconheço aqui, eu vou lidar com essa dor sozinho e tal. Só que a gente tem que lembrar que por que é importante o outro? Porque nós somos seres sociais. A gente é um ser social. Então, quando a gente... A cura aqui não no sentido de... Nunca mais vou me lembrar disso, mas a superação, o lidar com essa ferida, ela dá muito nessa relação com o outro. Se dá num relacionamento. Né? Porque, geralmente, os traumas acontecem também em relacionamento. Com o outro. Exato, né? Então, às vezes, eu como também você vou foi precisar... tratado ali, Exatamente. Né? Então, eu preciso, né, ressignificar também isso na relação com o outro. Perfeito, Então, perfeito. assim, é claro que eu não vou chegar e vou me abrir e vou conversar com alguém que talvez não está nesse mesmo movimento, ou que tem essa maturidade. Senão, eu vou acabar piorando ficando ainda mais apegada à crença. Porque eu fui falar e ainda acabei saindo pior, que a pessoa ainda virou para mim de novo e falou, isso não é nada. Isso não é nada, reforçou, né? E também tomar cuidado, desculpa te cortar, assim, mas com essa questão do desabafo em rede social. Isso, né? Isso que eu ia falar. A questão da maturidade também que a gente precisa ter. Por que hoje a gente vai falar da psicoterapia? Porque a psicoterapia, a gente já tem um lugar que é um lugar onde está
vamos dizer assim, mais propício para você chegar e você tá lidando com um profissional, que afinal de contas, né, aquele profissional ali, ele teve uma formação de 5 anos, mais uma especialização, muitas horas de muita coisa que a gente sabe, de atendimento, uma longa estrada, uma longa jornada para cuidar, né, da sua dor, para cuidar do ser humano. Então, é lógico que esse profissional, ele está muito mais bem capacitado, mas a gente sabe também a realidade de muitas pessoas hoje em dia, às vezes, hoje em dia, não consegue fazer uma psicoterapia. Exato. E a gente não pode colocar como único lugar. E é como você falou, às vezes eu tenho uma rede de apoio, eu tenho amigos que são aqueles amigos leais, né? São poucos, mas que as pessoas que eu consigo chegar, conversar, ou um familiar, independente de quem for, né? Mas aqui é preciso, porque quando eu coloco isso para fora, eu também vou lidar com a questão da vergonha, da culpa, da dor. Então, se isso só tá dentro de mim, eu não consigo lidar e encarar esses sentimentos e tudo isso que vem com a questão do trauma, né? Eu vou lidar muito com isso nessa relação e nessa interação com o outro. Não, perfeito, perfeito. E assim, ó, eu falo disso, né, porque os seres humanos, às vezes, a gente tem um pouco de receio de, eu tenho uma pessoa de confiança, mas o que eu falo da psicoterapia, e eu puxo a sardinha um pouco da psicoterapia para quem pode, é por conta desse cuidado com a informação. Porque é isso que você falou, é a vulnerabilidade do outro escancarada ali para nós. Então, assim, eu comentar um negócio com você, né, que me causa vergonha, e não ter a certeza de que essa informação vai ser segura ali, que não vai virar uma fofoca, não vai ser usada contra mim no futuro, né? É muito importante. Então, até como uma forma de trazer, né, essa bandeira aqui para as pessoas, né, de tipo, tanto que como que a gente se sentiria, né, se a gente fosse contar para alguém algo que nos traz muita vergonha, escancara a nossa vulnerabilidade e essa pessoa espalhasse ou usasse isso contra nós. Então, vamos ter mais cuidado, né, e olhar realmente para o outro, né, com carinho, com respeito, com cuidado, porque é que nem você falou, nós somos seres sociais e a gente precisa do outro. Exatamente. Né? Não, mas olha, esse assunto é um assunto muito denso, né, que traz muitos gatilhos. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, da sua experiência clínica, né, como orientadora parental aí, né, que quando você atende criança, né, Ana, você atende a família toda. Sim. E como que é isso, assim, dos pais se depararem com a sua criança, né, para poder serem pais e mães ali, que é muitas vezes o que acontece, né? Sim, exatamente. Acho que quando a gente se torna, né, pai, mãe, então eu me tornei mãe há 2 anos e pouquinho, então a gente começa a revivenciar muitas coisas na nossa vida. Então tudo aquilo que você conseguiu deixar ali debaixo do tapete, que você deixou ali, é um momento em que tudo vem à tona. Escancara, né? Porque lidar com uma criança, a todo momento a sua criança interior, ela vai estar ali, né, em xeque também. Né? Porque lidar com uma criança é desafiador. A criança, ela vive na espontaneidade. Né? Então, a criança, ela é espontânea. Isso é da criança. Isso é da criança. Vamos a criança, deixar claro ela é espontânea. A criança, ela é autêntica. E né? precisa disso. E precisa disso. E, na verdade, a criança, ela vai aprendendo. E até uma questão, né, que o Gabor, ele vai trazer muito interessante, até para quem não assistiu o documentário, né? Achei até interessante. É procurar assistir, porque tem no YouTube. Depois a gente vai deixar o link na descrição. Exatamente. Então, ele vai falar sobre isso, que a criança, ela vai aprendendo a reprimir essa autenticidade. Porque ela vai percebendo que ela não é bem aceita. Né? Ser ela não é algo bom. Nossa, então, as pessoas carregam para a vida essa sensação de que ser eu não é bom. Não é bom o suficiente. Então, tem que vestir toda uma armadura, uma máscara, enfim, um monte de coisas, porque ser eu não é bom. Então, a criança, ela vai fazendo esses movimentos, ela vai aprendendo. Por quê? Até só antes de falar isso que você me perguntou, que quando ele fala sobre o mito do normal, é porque a gente está numa sociedade que ela é muito tóxica. Se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade, ela é extremamente tóxica, né? A forma como a gente vive hoje em sociedade é um tanto insano, né? E o que é padrão de normalidade para a nossa sociedade? Será que é o que é saudável para um ser humano? Exatamente, respeita o que é da natureza do ser humano? Né? Exato. Ou impõe situações que esse ser humano tem que se desenvolver, mesmo que não seja saudável para ele. Tem que se encaixar, né? Tem que se encaixar, né? Então, enfim. A qualquer custo. É só essa questão. Nem sempre o que é normal é o que é saudável. É normal porque a sociedade normalizou isso. Mas não que aquilo seja saudável para você.
né? Então, muitas Uma vezes... das coisas é o consumismo aí, o né? consumismo. Hoje em dia é visto como algo normal. Não, Normal de ter, e até... ter, exatamente. né? E nas redes sociais são até as pessoas que são mais, vamos dizer assim, vistas como pessoas que têm um padrão de vida desejável. Exatamente. Que é pessoas que têm muito, que esbanjam muito glamour e muita coisa. Só Mas material, isso é, né? exatamente. Agora, não, isso é normal, mas é saudável, é da nossa natureza, é algo que enfim, são outras Bateu aí, questões galera? que a gente Bateu vai aí? entrando e que vai indo. Mas então, quando os pais eles chegam no consultório, às vezes o que a gente percebe é muito isso, né? As crises que entram em choque, que às vezes a criança em si, é lógico, tem crianças que vêm, que de fato estão passando algum transtorno, uma dificuldade. Mas muitas vezes também, porque aqui a gente está falando sobre traumas emocionais, muitas vezes os pais estão revivenciando os seus traumas emocionais e perdidos no conflito com seus filhos que talvez estão numa fase que está esbarrando muito essas minhas vivências. Muito aí, né? Exatamente, entra muito em choque essa relação. Perfeito. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu mesma. Né? Então, quando eu tive a minha menina, 2 anos e pouquinho atrás, né, alguns meses, então a Alice, ela nasceu um bebê que, para minha surpresa, a gente imagina, idealiza um bebê que não vai chorar, né? Bebê não chora, bebê só dorme. Exato. E aí a Alice, ela chorava muito ali no início de vida dela, nos primeiros meizinhos dela, ela tinha muita cólica, então ela chorava muito. E isso disparava em mim muitos gatilhos. Para mim era muito difícil lidar com aquele choro, sabe? O choro dela, para mim, era algo que eu me sentia totalmente impotente. E aí, quando eu fui mergulhar dentro de mim para pensar em algumas coisas e algo que eu já tinha vivenciado na terapia, mas é aquilo, né? Não é porque a gente supera em algum momento que a gente superou para a vida. Você sempre vai tendo que se lembrar dessas situações para você ressignificar. Isso, exatamente. Então isso veio de outra dimensão para a maternidade para mim. Perfeito. Mas quando há um tempo assim, quando eu estava em terapia, foi um momento que foi muito esclarecedor para mim, porque eu também fui um bebê que chorei demais. Então, eu lembro que minha mãe contava que eu chorei até 1 ano de idade. Chorava muito mesmo, assim. Todas as pessoas que me conheciam quando eu era bebê falavam, nossa, você chorava demais. Você deu muito trabalho para sua mãe e para seu pai. Bom, coitado gente, obrigada. Eu já tô sabendo essa história. Enfim, então, eu chorava demais. E eu sempre ouvia isso, mas eu ouvia com aquela coisa, fui um bebê que chorei muito e tal. Quando eu ia visitar pessoas que tinham bebês, eu já perguntava assim, e aí, dorme, chora? Como que é? Chora muito? Chora mas muito? com brincadeira. E aí, chora muito? Não, porque eu chorei tudo que tinha que chorar, acabei com a vida da minha mãe e do meu pai, em forma de brincadeira. E um dia na terapia, e esse assunto sempre ficava na minha mente, só que eu jamais imaginava que isso tinha uma força dentro de mim, né? Que isso era algo dentro de mim. Eu olhava como algo normal. E uma vez em terapia ali e tal, falei pra minha psicóloga, né? Contando sobre isso, falei, e aí, né? Eu era um bebê e tal. E todo mundo ria quando eu falava dessas coisas. Igual a gente sorriu aqui, uma vez ela olhou pra mim, me encarou e ficou... E como foi, Ana, você sentir... Na hora que ela me olhou e, tipo, aí eu falei... Por que ela tá me olhando com essa cara? Era pra ser engraçado, né? E aí eu tive que entrar em contato com essa dor. E eu chorei feito um bebê de 1 ano lá atrás. Ela tirou a máscara e ela colocou eu em contato com essa dor. Eu sei que eu chorei na sessão, eu chorei indo embora pra casa, eu chorei muito com aquilo. Porque O que isso refletiu em você? Exatamente, porque no momento ali da terapia, eu cheguei na conclusão que eu tinha entendido que eu tinha frustrado a expectativa dos meus pais. Que eu não tinha sido boa o suficiente para corresponder à expectativa dos meus pais. Que eu frustrei e que eu decepcionei eles. Eu não fui o bebê que eles esperavam. Então, eu não era a filha que eles esperavam. Enfim, né? Então, muitas coisas veio para mim e fez total sentido de alguns movimentos que eu vinha fazendo na vida e tal. E foi muito esclarecedor. Então, em muitas situações, até do que eu estava vivendo naquele momento no hospital, fez sentido para mim. Eu comecei a adotar outra postura, né? Porque eu comecei a entender que não é que eu não era boa o suficiente ou que eu não era competente, enfim. Comecei a encarar de outra forma. E aí, com a Alice, quando ela nasceu, esse choro dela me incomodava muito. E aí, de repente, veio isso para mim de novo, né? Veio para mim, eu falei assim, poxa, eu devo estar assim com ela por conta que eu me identifiquei, porque eu fui essa criança também que chorou muito. E naquele momento eu falei, não, peraí. E aí eu me acalmei, me tranquilizei, consegui acolher ela melhor a partir daquele momento. Não que ela parou de chorar, viu? Ela continuou chorando. Mas aquilo já não mobilizava mais em mim o desespero e o peso que eu tinha antes. Porque parecia que ela começava a chorar, eu queria entregar ela para alguém.
sabe? Só sair correndo. E aí, não, eu falei, não, é possível, eu sou capaz de suportar isso, eu sou capaz de lidar com essa dor dela, acolher ela, e a gente vai passar por isso, e isso vai passar. Exatamente. Então, eu já entendi que aquilo não precisava me, sabe, me desesperar e eu achar que eu não dava conta, entendeu? Então, aquilo mudou. Então, por eu reconhecer e me lembrar disso. Então, às vezes, acontece muito isso nessa relação dos pais com as crianças. Você ressignificou, Exatamente. você não só lembrou, né, Ana? Sim, exatamente. Então, meu filho está passando por uma situação, mas às vezes eu coloco um peso como se fosse eu vivendo a situação e não meu filho, sabe? E então vai se misturando a minha história com a história do meu filho, enfim, as coisas vão ficando meio embaralhadas ali. Por isso que é multigeracional algumas coisas, porque quando a gente não faz esse movimento de reconhecimento ali do nosso passado, das nossas faltas, dos nossos excessos, a gente projeta nos filhos. Sim. Muitas vezes eu vejo o movimento de muitos pais, não sei se faz sentido para você ou não, de querer dar para o filho tudo que não teve. Sim. Isso é bom ou ruim? Isso acontece de fato ou não, Ana? Acontece muito. Eu acho que é uma das principais falas dos pais, assim. Não quero dar tudo pro meu filho que eu não tive a oportunidade de ter. Então, olha como só isso mostra que eu estou fazendo do meu filho como se fosse alguém que fosse consertar a minha história, que fosse me livrar das minhas dores. Então, eu estou lidando ali com o meu filho como se as necessidades dele fossem as mesmas necessidades que eu tinha. Então, isso é algo perigoso, né? Porque, às vezes, até em decisões na vida de uma criança, às vezes eu queria ter tido tal profissão na minha vida, para tal lado. Aí, eu não tive a oportunidade. Então, eu começo a projetar isso no meu filho. Eu começo a querer que ele seja aquilo que eu não fui. Né? Então, vai aprisionando, né, os filhos ali em algo que não é a história deles. É os pais tentando fazer como se fosse um remendo, consertar a minha história e tudo aquilo que me frustrou na vida do meu filho agora. Perfeito. E muitas vezes os filhos encaram isso como, tipo assim, meu pai não tá me enxergando, minha mãe não tá me enxergando. Sim. Não tá me ouvindo. É isso? Faz sentido ou não? Sim, totalmente, né? Primeiro, também uma necessidade de corresponder a essa expectativa dos pais, né? Por outro lado, se sentindo presos de não poder viver na sua essência, né? De quem eu sou, né? E de talvez não se sentirem amados ou importantes, exato, ou aceitos, né? E vistos naquilo que eu de fato sou, né? Então, isso é algo bem perigoso, sim. E o que pode acarretar isso? Acarretar de tudo, né? Então, por exemplo, o que a gente estava falando aí, por exemplo, vícios na vida, uma desconexão total comigo mesmo, porque eu não posso ser eu, então o que eu tenho que fazer? Eu me desconecto de mim, eu começo a viver alienado de mim, né? Então, eu começo meio que sobreviver a situações ali. Eu não... sabe aquela sensação? Nossa, eu vivi, parece que eu não vivi a minha vida. Uma sensação de vazio muito grande, né? E que, às vezes, vai buscar se refugiar em várias outras coisas, né? De vícios, enfim, não só vícios, como a gente falou, né? Mas uma ausência, né? Quando a gente, por exemplo, tá ali com o celular, passa a maior parte do dia ali... Na vida só do no outro. celular, na vida do outro, só nas redes sociais, enfim, de forma totalmente aleatória ali, o que eu tô fazendo? Você escapando da sua vida. Eu tô totalmente em desconexão de mim mesmo. Perfeito. Eu não tô encarando a minha vida, porque encarar a minha vida é muito ruim. Né? Ser eu é muito difícil, é muito ruim. Né? Eu aprendi que eu não posso ser eu, não posso estar em sintonia comigo mesmo. Porque desde pequenininho teve contato com essa sensação, vamos chamar de sensação, sentimento aí, né? E aproveitando esse gancho, né, dessa questão dos pais ali darem de tudo para os seus filhos, também entra que eu vejo nos adultos que eu atendo, né, em pais às vezes que vão para os extremos também, né? Ou o filho tem que aprender ali na raça, né? Ou vai para aquela coisa de fazer tudo para o seu filho, não só material, né? Que nem a gente falou há pouco de dar de tudo, né? De proporcionar tudo, mas assim, de não deixar o filho fazer nada. O quanto que, hoje em dia, os adultos, jovens adultos aí que eu atendo, eu falo, nossa senhora, o jovem adulto ali parece perdido, Ana. Não consegue ter autonomia para fazer escolhas, entender que escolhas, quando você escolhe um caminho, não tem certezas. Você vai ter que fazer renúncias. Isso afeta, de fato, assim, essa questão... Porque, enquanto eu não sou mãe, né? Mas eu imagino que quando a gente se torna mãe, é uma carga muito... Pai, mãe, né? De muita responsabilidade de dar certo esse ser pai e ser mãe.
né? Mas tem a questão da personalidade da criança, o temperamento da criança, tudo, várias subjetividades, a gente vai errar, os nossos filhos vão ter trauma, sim, mas não quer dizer que vai ter uma vida ruim, né? Mas eu percebo que o quanto que os adultos de hoje, né, e tem essa história em comum de pais que não deixam eles fazerem nada, não deixaram eles fazerem, sabe, coisa simples do dia a dia de casa? Sim. Se virar, mora com o pai e com a mãe, mas não deixa se virar, cuidar do seu quarto, cuidar da sua roupa, das suas coisas, fazer sua comida. Como que é um caminho do meio aí para ser o mais saudável possível e ajudar a desenvolver a autonomia aí das crianças? Sim. Essa questão, né, igual você estava falando, às vezes os pais nesse movimento, um lado, né, alguns pais nessa superproteção, vamos colocar, de não querer ver os filhos sofrerem. Até nesse movimento, não quero que o meu filho viva o que eu vivi lá atrás. Então, talvez eu tive pais que eram muito repressores, muito autoritários, né? E aí agora eu tenho medo de que o meu filho, ele se magoe na vida. Né? De dar o limite ali, exatamente. né? Nós, como pais, a gente não quer de jeito nenhum que nossos filhos fiquem magoados, entristecidos, né? A gente não quer isso. Exatamente. Mas as situações da vida, ela precisa, em algumas situações, a criança, ela precisa aprender a lidar com os desafios e as dificuldades da vida que são inerentes a ela. Então, muitas vezes os pais entram nessa situação de querer resolver tudo pelos filhos, sabe? Então, às vezes eu já percebo até muito esse movimento no consultório. A criança está passando por uma situação lá na escola, né? E aí tem os dois lados. Tem os pais que viram e falam, se vira lá, resolve isso daí, larga de ser mariquinha, larga de ser chorão, larga de ser não sei o que lá, vai lá e resolve. E não dá nem zero apoio para a criança, não ajuda ela em nada. Da resolução não dá ali, nada. né? E tem os pais que vai lá para resolver pela criança. Eu vou lá na escola, eu vou conversar com o diretor, eu vou falar com não sei o que, vou falar com as mães dos meninos, que eles não podem tratar ele assim. Então, eu vou lá e resolvo tudo pela criança para que ela não venha lidar com a situação. Vou mudar ele de escola, vou não sei o que lá, de situações que são naturais ali do dia a dia da criança. Tá. Então, os pais já vai lá e resolve tudo pela criança. Né? Eu não permito que ela se sinta competente para lidar com os seus desafios da vida. Né? Então, se eu não me sinto competente para lidar com situações aqui do meu dia a dia, que momento que eu vou começar a me sentir competente? Eu chego aquele adulto lá na frente e eu continuo me sentindo não competente para lidar com nada, porque eu fui ensinado de que eu não sei resolver as coisas. Né? Então, agora o caminho do meio, que a gente está falando nessa situação, por exemplo, eu conversar com essa criança, falar, filho, primeiro, validar a experiência dela, olhar para a experiência dela e falar, nossa, eu imagino que deve estar sendo muito difícil, você está se sentindo rejeitado pelos amiguinhos, a sua melhor amiguinha não está te dando bola, agora ela está com fulaninho e ciclaninho lá. Nossa, filha, eu imagino que deve estar sendo bem difícil para você isso. Como é que você está se sentindo com isso? E conversar com a criança sobre isso. Validar, né? Validar não falar a experiência. Não achar que é uma bobagem. Bobeira, ou que é algo tão difícil que também ela não tem como resolver. Exato. Né? Então, é olhar e ouvir a experiência dela. Permitir que ela coloque tudo aquilo ali pra fora. Se ela tiver que chorar, se ela tiver que ficar brava, se ela tiver que, seja o que for, falar coisas ali, eu não quero nem mais ir pra escola e tal. Deixa a criança trazer aquilo que tá dentro dela. Né? E aí, depois, a gente vai conversando com a criança. Filho, o que você acha que pode ser feito com isso? Sabe? Ouve também. Às vezes a criança tem ideias, gente, ótimas ideias que a gente tinha nem pensado. Sabe? Exato. Então, permite a criança falar o que ela pensa sobre a situação. Né? Não tem a fulaninha também? E o que você acha dela? Ela é legal. E às vezes a criança vai virar e falar, acho que amanhã eu vou ficar com ela no recreio. E a coisa já vai se resolvendo, a criança participou ali de algo que é da vida dela, se sentiu competente para pensar em resolução de problemas e lidar com a situação. Então, acho que pensando nisso, né, eu não devo nem ir lá e resolver tudo pelo meu filho, tirar ele de qualquer desafio que ele passa na vida, Perfeito. porque eu me sinto responsável por não deixar ele se magoar, se frustrar, né, e tudo mais. E nem também deixar a criança como, não, ele vai ficar forte, é assim. Que a gente, às vezes, a gente vê como sinônimo de força deixar resolver, deixar sofrer, né? Então, se acho lascar. que exatamente, isso vai fortalecer. Então, não, né, a gente dá o apoio necessário, mas não atropelar, né, a criança, permitir também mostrar para ela que ela é competente, que ela é capaz, que ela consegue lidar e que eu estou aqui para ajudar, né? Eu estou aqui para te ajudar, mas eu acredito que você consegue resolver isso. Vamos pensar?
Vamos pensar isso, vamos pensar aquilo, né? É gastar esse tempo de diálogo com a criança, de ouvir o que está dentro da cabecinha da criança, o que está no coração dela. E aí, aquela situação que teria um potencial enorme para ser um trauma na vida dela, não vai Carregar deixar isso, né? ela com essa ferida maltratada, né? A criança, naquele momento, ela vai começar a lidar com aquilo de uma forma de entender que é capaz. Me doeu? Me feriu? Me feriu. Mas eu consigo, eu suporto lidar com essa dor e eu vou encarando, enfim. Perfeito. Vocês ouviram o que ela falou aqui agora? Então, não é só você que é pai e mãe. Pegue isso, você enquanto adulto, né? E tenha esse tipo de diálogo com você, com a sua criança interior, Sim. né? Faça as pazes. Quando a gente fala disso, não é no sentido mágico, eu vou fazer as pazes e vou, né? Não vou lembrar mais das coisas ruins que aconteceram. Mas eu não tive esse acolhimento na infância. Mas agora, eu, enquanto adulto, eu posso me dar esse acolhimento. É o que eu trabalho muito com os meus adultos, né? Que é o que a gente chama de ressignificar, de dar uma nova interpretação para essa história, né? Porque a gente fica muito, muito refém do passado, muitas vezes. E é muito difícil porque é muito enraizado, né? Esses jovens adultos que eu falei, esses adultos de hoje, né? Que têm essa dificuldade de fazer escolhas. A gente vê hoje adultos com 20 e poucos anos, né? Com um pouco mais de dificuldade de fazer escolhas, justamente porque eu vejo muito isso. Os pais, às vezes, nessa superproteção. E esses adultos reféns dessa superproteção. Porque estão com essa crença disfuncional de eu sou insuficiente, eu não sei tomar decisões. Então, vamos aprender? E aprende como? Fazendo escolha. Escolhas sem garantias. Claro que você vai pensar, não é escolhas impulsivas, né, Ana? Mas, assim, fazer, né, esse movimento que você não conseguiu fazer lá atrás. Faz sentido? Porque, no meu ponto de vista, nunca é tarde. Eu posso ter 60 anos, se eu quiser. Vai ser mais difícil? Vai ser um pouco mais difícil, porque é uma coisa muito enraizada ali. Mas a partir do momento que eu trago para a consciência algumas coisas, a qualquer altura de vida, eu consigo fazer alguma coisa a respeito disso. Faz sentido isso? Sim, total. Até porque é o que a gente estava falando, eu preciso me desidentificar. Eu estou muito identificado com essa crença. Né? Tá fundido ali, tá né? ali, eu sou isso, né? Eu sou isso. Então, eu começo a desassociar isso, né? Não, eu não sou isso. Por tais situações na minha vida, me fez acreditar nisso. Isso é só uma crença, isso é só um pensamento, isso é só uma sensação. Não é o que eu sou. Né? Então, é me desidentificar disso mesmo e falar, não, peraí, então eu carreguei a vida inteira, X anos, acreditando nisso. Mas agora eu consigo entender que isso não sou eu, isso não me define. Né? E a partir daquele momento, aí eu vou chegar numa situação que, de novo, eu estou de frente de uma escolha. Aí eu falo, nossa, aí começa a bater aquilo lá tudo de novo. Não, peraí, calma. Isso é o que eu acreditei até aqui. Isso não sou eu sou capaz, eu dou conta, né? Por mais que eu carreguei isso até aqui, mas agora eu consigo entender que isso é só um sintoma. É só um sintoma de situações que me aconteceram lá atrás. Não então, sou por eu. isso, não sou eu. Então, eu preciso me desidentificar. Eu acho que a melhor definição que eu consegui trazer aqui agora seria perfeita. isso. Porque a gente, às vezes, fica muito muito identificado com as nossas crenças. Então, quando eu vou olhando para isso, isso vai perdendo a força dentro de mim. E aí é onde eu consigo começar a fazer novas escolhas, novas formas de lidar com os desafios. Né? Mas é claro que isso é um processo. Não é uma coisa que hoje eu decido isso e amanhã eu já estou fazendo tudo diferente. Exato. Né? E outra questão também, Flávia, que às vezes, na hora que eu estava até falando dessa questão de situações que acontecem lá, bem no comecinho da vida, e às vezes as pessoas, até porque foi uma coisa que me aconteceu, quando eu dei o meu exemplo, que às vezes a gente não tem muita autocompaixão. Né? Eu olho para tudo aquilo que eu vivi e eu não tenho autocompaixão com aquilo, eu sempre minimizo aquilo. Então, às vezes, é uma situação que te aconteceu que foi dolorida, foi um trauma ali para você, e você simplesmente, como forma de sobrevivência, como uma forma que você precisou encarar a situação desse jeito para você não ficar tão ferido com aquilo, você precisou deixar aquilo ali como se fosse algo sem importância.
Né? Então, às vezes as pessoas começam a olhar para isso e não tem essa autocompaixão, de virar e falar assim, ficar com vergonha daqui, não, aquela situaçãozinha. Ah, gente, para, uma situação que eu era lá criancinha, criança nem sabe o que está pensando, o que está fazendo, ia me deixar a vida hoje com isso. Gente, então a gente não pode olhar para situações e querer minimizar uma dor. Essa é a palavra. E esse é o problema que perpetua o meu trauma. Quanto Entendeu? mais você tenta Quanto minimizar, mais eu você fica refém. Exatamente. Quanto mais eu tento olhar para aquilo como, não, mas isso aí não foi, não, mas isso aí nem me influenciou, não, mas isso aí não foi nada. Quanto mais eu tento olhar para aquilo como algo que não teve valor, mas aquilo me domina. E isso nos condena nos nossos vícios, nas nossas relações disfuncionais, nos condena nos nossos padrões comportamentais disfuncionais, nos condena nas nossas reações que a gente tem em situações quando a gente está frente às nossas emoções. Então, tudo isso está ali condenando. Mas eu não quero olhar. Porque olhar para aquilo, eu acho que eu vou ser fraco. Ai, não, vou ser muito fraco se eu olhar para essa situação como algo que me influenciou tanto. Exato. Né? E de volta entra naquilo que a gente falou, né? Do 8 ou do 80, do mimimi, e de dar, nossa, tudo é uma questão ou nada é uma questão. Cara, olha pra sua história e pras coisas e pras dores sem julgamento também, sabe? Sabe? Colocar tudo na mesa e olhar pra você ir dando, né, o nome, a proporção certa para cada coisa, porque tudo nos afeta de alguma maneira, né? Graças a Deus, se a gente afeta emocionalmente, quer dizer que a gente não tem nenhuma psicopatologia tão grave assim, né? Porque apesar da nossa sociedade caminhar para querer se anestesiar e fugir sempre da dor, e não entende-se dor aqui como algo assim, então a gente vai ficar, no sofrimento que a gente cresce. Depende do que você interpreta daquele sofrimento, do que você aprende com aquele sofrimento, né? Então, assim, a gente precisa fazer exatamente esse movimento que você falou, Ana, parar de minimizar. Claro que se você for pensar racionalmente, às vezes seu vizinho passa por uma situação mais grave de alguma coisa, mas não quer dizer que a sua dor ali é pequena, que o que você passa é pequeno. Então, olhar com mais autocompaixão também é o passo, né, que ele fala muito no livro e no documentário dele, olhar com autocompaixão. Autocompaixão não é dó, gente. Não é, Ana? Com certeza. A gente também que não tá dizendo que eu tenho que ficar me olhando como coitadinho, como algo, eu sou vítima disso, sabe? Aquela coisa que vai ficando ali. Isso também não é saudável, porque isso vai me deixar numa postura passiva, como eu não tenho nada para fazer com isso, sabe? Eu fico naquela pena, naquela dó. Autocompaixão não é isso. Autocompaixão é eu acolher essa situação, né? E não ficar com pena, com dosinha, como se fosse algo que eu não posso fazer nada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? E fazer o movimento de ressignificar, dar um novo olhar. É um exercício que eu passo muito para os meus adultos, né, que eu atendo, que é, pega essa maneira automática que você está, né, pensando sobre as coisas, acostumado a pensar, né, a interpretar as coisas que caem naquilo que a gente falou, né, na questão dos padrões, né, do que está enraizado ali, do que aconteceu ali na infância, e dê outro significado, né, interprete de outra maneira, não no sentido de se convencer, porque tem muita coisa pesada que acontece com a gente, né, que nem a gente falou do abuso, de uma violência. Não é falar assim, só pensa diferente que vai dar tudo certo. Não, é pesado, né? Mas é olhar e falar, não, o que eu posso trazer daquilo de diferente? Que é o que o Gabor fala muito no livro, né? Quando ele fala do processo de cura, ele tá falando disso, né? De deixar essa dor coexistir com os outros sentimentos ali, eu não querer sufocar nem fugir dessa dor, e eu escolher o que eu vou fazer com essa dor. Se eu vou ser vítima, né? Ou se eu vou falar, não, isso aconteceu, doeu, né? Essa questão do perdão também entra muito, né? Não é perdoar no sentido de você, por exemplo, você não vai... minha opinião, tá? Você sofreu um abuso ali. Como que você vai conviver com quem, né, foi o seu abusador ali? Mas é o perdão dentro, entendeu? Do lado de dentro. Não deixar, entender que aquilo foi um sofrimento, não se obrigar a conviver com aquela pessoa, né? Porque, no meu ponto de vista, né? Não sei o seu, depois eu quero saber. É muito cruel. Mas, falar, não, eu não tive culpa, porque muitas vezes entra nessa questão da culpa, de achar, né, que
como a criança, né, você vai explicar bem melhor isso que eu, né, a criança, a princípio, até uma certa idade, ela pensa que ela que é culpada de tudo no mundo ali, né? É isso? Sim, com certeza. A criança, ela tem essa questão do que a gente vai chamar do egocentrismo. Tá. Então, a criança, ela vê o mundo a partir de si. Então, se chove, às vezes porque ela quis que chovesse. Se o papai foi embora de casa, é porque ela não foi uma criança boa. Então, o mundo, tudo que acontece no mundo, ela vê como uma referência a ela. Então, se ela sofre um abuso ali na infância, ela sente de alguma forma que ela foi culpada, ela foi responsável por aquilo que aconteceu. Exato. Então, Sim. olha a importância, né? Porque é muito cruel, né? Que nem eu falei, no meu ponto de vista, a pessoa, perdoa, então tem que conviver. Não. Sim. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu não vou ser refém, né? E claro, é muito difícil eu generalizar aqui, porque não tem nem como. É algo muito particular de cada um, como cada um lida com as suas questões ali, né, Ana? Então, assim, mas é muito importante a gente continuar, né, fazendo o movimento de olhar para a nossa história e entender que nós temos, sim, né, o livre-arbítrio de escolher o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo. Sim. Você concorda ou não? Com certeza, né? Tem até uma frase que fala, né? A questão não é o que aconteceu comigo, né? A questão é o que eu faço com o que aconteceu comigo. Então, é de fato eu olhar, não, doeu, foi algo, isso que aconteceu de fato, mas é o que eu vou fazer com isso agora. Porque agora eu já não sou mais uma criança, agora eu sou um adulto. Então, agora, enquanto adulto, né, eu posso olhar para isso com a dor e com tudo que merece, mas olhar e falar, não, mas agora também eu tenho outras possibilidades, outros caminhos. Então, não é só fazer disso o seu discurso para toda a vida. Então, quando a gente vai olhar para a nossa dor, não é para ela ser o nosso discurso e um apoio ali para justificar, né? Mas é para a gente realmente olhar para aquilo e saber o que eu posso fazer com isso agora. Né, buscar alternativas. E isso não é uma receita de bolo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cada um vai buscar o seu significado. Então, eu vejo que eu vi até algo muito interessante de uma pessoa que ela passou a vida, assim, ela foi muito traumatizada em relação à família dela, isso levou ela para as drogas, né, e uma série de coisas. E depois, como uma forma de dar um novo sentido para a vida dela, ela começou a ajudar pessoas que estavam na mesma que ela, entendeu? Então, foi o propósito de vida que ela encontrou para ela, de lidar com a dor dela, de curar o outro e se autocurar, foi a partir desse movimento. Obrigada. Né? Então, isso que eu achei muito, muito interessante. Então, para cada um, vai ter algo que a pessoa vai pegar e vai falar, não, peraí, pra mim faz sentido buscar esse caminho, buscar aquele caminho, né? Mas é de abraçar e de realmente falar, não, eu tenho alternativa. Não, isso não me determinou. Isso não agora me determina, não me né? determinou, né? Você tem aquele momento de falar, não, opa, agora eu acordei pra vida, agora eu já entendi que isso daqui não sou eu. Isso daqui foi o que me aconteceu. Porque até um dado momento, quando eu não olho pra minha história, eu acho que aquilo sou eu. Então, quando eu passo a ter o olhar de fato de quem eu sou e não ficar mais no discurso só desse sintoma, né, dessas dores, desses traumas, aí, opa, não, então agora eu vou buscar um caminho diferente. Certo. A gente falou muito de infância, né? Mas, assim, sabemos que essa questão dos traumas não acontece só na infância. A qualquer momento e altura de vida vão acontecendo coisas, né, que nos afetam. E a adolescência também, né? Você atende, além de crianças, atende adolescentes, né? A adolescência também é uma fase de quase que uma nova infância ali, né? Parece que aquele serzinho tá nascendo de novo, porque entram outras questões ali, né? A adolescência, ela é realmente uma fase muito importante também para nos estruturar, vou usar essa palavra, nos estruturar enquanto adulto ali. Sim. A adolescência é um período que há até vamos dizer assim, uma reestruturação do cérebro do adolescente. Até se a gente for pensar na parte neural, assim mesmo, há uma reestruturação. Porque é como se... É igual no filme lá, Divertidamente, do 1 pro 2 ali. Que quando a menina é criança e quando ela começa a entrar na adolescência, há a sala de comando vai ganhando novos botões, Não, vai chegando... Eu achei sensacional que entrou, tipo, uma galera como se fosse fazer uma reforma, entendeu? Exatamente. Então, é isso que acontece na adolescência. É como se, de repente, aquela criança se despertasse para outras coisas que ela ainda não tinha percebido da vida. Né? Porque é como se o cérebro adquirisse novas conexões ali, né? Dá uma reestruturação a nível cerebral. Então, é extremamente importante. E, claro, que tudo também vai depender de como veio essa infância.
Certo. Entende? Então, assim, não é que ali começou do zero, tá no zero, não. Depende como que veio também essa base. Então, muitos adolescentes vão chegar numa fase aqui da adolescência em que ele vai estar totalmente despreparado para lidar com os desafios. E outros vão chegar um pouco mais estruturados. Isso depende de como que vem, né, seus relacionamentos. Então, vamos dizer, adolescentes que têm uma base boa Legal. e uma vinculação segura, principalmente com as figuras principais de apego, que aí pode ser pais, pode ser avós, depende, né, por quem você foi criado, por quem você teve mais contato ali. Algumas pessoas foram criadas pelos avós, outros pelos pais, enfim. Mas são essas figuras principais, meus vínculos principais. Eu tenho segurança? São pessoas que, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou correr deles ou eu vou correr para eles? Entende? Bateu. Pra onde que eu vou? Então, eu quando era adolescente, eu ia correr deles ou ia correr pra eles? Então, como que é essa base de segurança ali? Né? Porque o adolescente, ele é como se ele se visse muito mais potente, né? O adolescente, ele se vê meio que indestrutível, uma fase assim, mas, ao mesmo tempo, ele se vê muito vulnerável também, né? E com uma necessidade de provar as coisas, uma necessidade de provar, né? E ainda um cérebro muito imaturo que ainda é muito dominado pela impulsividade. E ainda o social vem, né? Os pares, as amizades, os vínculos começam a ser mais importante do que a família, mais importante, vamos dizer assim, mais importante entre aspas, no sentido do que tá de foco na mente do adolescente ali. Né? Já não tô mais querendo sair com papai e mamãe, agora eu quero sair com meus amigos, eu quero sair com a turma. Antes a minha mãe era minha vida, né? Ou minha avó, meu pai ali era minha vida. Agora não, agora o que importa, eu quero me encaixar, eu quero pertencer. Né? Então, tudo isso vai trazendo uma nova dimensão e novos desafios. Exato. Então... E você falou uma coisa muito interessante do apego seguro ali, na infância, né? Na adolescência também. Tem muitos estudos que mostram que essa questão se você não tem esse apego seguro e você corre da sua família, dos seus pares ali, você não tem referência, não tem rede de apoio, tem muito mais chance de você desenvolver uma ansiedade ali, até um transtorno de ansiedade, né? Porque essa questão do apego seguro, ela é fundamental, né? Para ajudar a construir a linha de raciocínio e a autonomia também. Sim. Né? Você ter com quem contar, você ter a certeza que, mesmo que se você errar ali, né? Isso não vai destruir a sua relação ali. É sobre isso? Sim, é sobre isso. E até essa questão desse vínculo, né, seguro, essa segurança nessas principais figuras que você tem ao longo da sua vida, que desde pequenininho também, quando a gente fala assim, isso vai já ser muito determinado naqueles anos iniciais. Porque isso vai dar o olhar até se o mundo, a sua visão de mundo, olha como isso é importante. A visão de mundo, se você teve pessoas que se vincularam bem com você, foram pessoas que te acolheram, que você tinha segurança, estabilidade nessa relação, você vai olhar para o mundo como um lugar seguro, um lugar onde eu consigo lidar com as situações, uma pessoa mais estruturada, uma pessoa que consegue passar pelos desafios com mais resiliência, com mais, sabe, um olhar mais positivo para a vida. Se essas relações foram muito instáveis, te gerava muito estresse, muito cortisol, muita ansiedade, porque você não sabia quando você ia ser alimentado, quando alguém te ia dar atenção, te deixava muito ali jogado, se você chorava, te ignorava, né? Você não tinha essa correspondência ou não estavam vinculados ali emocionalmente com você por conta que estavam muito atarefados com o trabalho ou muito, assim, enfim, com muitas outras coisas e você não se sentia ali em correspondência, você vai começar a olhar para o mundo como um lugar instável, inseguro, as pessoas desconfiadas das pessoas. Se relacionar de uma forma, se relacionar não é seguro. Eu não tenho confiança em mim, na minha potência, na minha capacidade, né, de lidar com os desafios. Eu não consigo me ver como alguém estruturado na vida. Né? Então, é como se eu perdesse o meu chão. Né? Então, tudo isso tem muito a ver, essa segurança já vem desde lá da base. É a base, né? É a base. Literalmente a base, porque não base. adianta... A gente estava conversando na clínica essa semana e você fez uma analogia a respeito dessa estrutura, dessa base da casa. Não adianta a gente construir um casão lá, uma mansão top, e o terreno ali a gente não fez a base direitinho, né? Essa casa uma hora vai desmoronar. Sim. Né? Mas e aí? Eu não consigo voltar para o meu passado, Flávia. E aí? E aí você vai entrar no processo de ressignificar esse passado. Sim. Que é o que a gente está falando aqui muito, né? Exatamente. Nossa,
É muito bom falar sobre isso, né? Porque as pessoas, eu vejo no consultório, tem uma carência, né? Nesse sentido de poder abrir o seu passado, né? Não no sentido assim, ó, a TCC, ela pega muito a questão do momento presente ali, mas, no meu ponto de vista ali, né? O meu presente, ele vem dessa base, da minha referência, né? Então, se eu não me permitir olhar para isso com tranquilidade e ter esse apego, se eu não tiver esse apego seguro ali atrás, de poder, né, ter uma relação segura, até o próprio processo de psicoterapia, né, Sim. ajuda a pessoa nisso, né? Faz sentido para você? Sim, com certeza. Até esse processo de psicoterapia, às vezes a pessoa ela entra no processo e aí ela vai ser desafiada com vários sentimentos. Então, eu falo assim que eu já atendi também muitos adultos e tudo, e a gente vai percebendo que alguns já chegam e têm uma boa vinculação logo de cara com o terapeuta. Outros, eles chegam com tanta resistência e até você ir adquirindo aquele processo de confiança, de segurança naquela relação, vai um tempo, porque isso conta de como eu me abro ou não para as relações. Então, na psicoterapia, já dá para ver muito, né, como que foi. Você vai, de fato, revivenciar tudo isso. Então, isso é muito terapêutico, né? Eu ter que entrar numa relação, de eu ter que confiar naquela pessoa que é uma total desconhecida para mim, que eu vou ter que chegar e abrir a minha vida. Olha como que você está tendo que fazer um caminho de reestruturar muita coisa. Você né? Tá tendo que quebrar aquela casquinha, né? Você vai vindo, entendeu? Então, o processo terapêutico, ele faz a gente revivenciar muito todas essas vivências, né? Por isso que é tão importante, tão fundamental para a pessoa, principalmente quando ela não consegue se ver segura em outras relações. Né? Então, que se ela consegue, né, buscar um profissional da confiança dela, ela fala, não, eu tenho essa dificuldade, ela vai viver essa dificuldade também com o terapeuta. Só que a diferença é que o terapeuta vai ter o suporte necessário para ajudar ela a superar essa dificuldade, né? Para ajudar ela a sustentar essa dificuldade com ela. Porque essa pessoa, o que acontece? Quando ela não tem esse vínculo seguro, por mais que ela esteja com uma pessoa legal num relacionamento, ela vai sabotar essa relação. Vai. Porque ela tá com uma crença enraizada de que relacionamento é algo que uma hora ou outra vai dar ruim. Então, ela vai fazer a relação dar ruim antes da outra pessoa ter dado qualquer sinal, sabe? Uma mínima situação. Por quê? Para reafirmar essa crença que ela tem dentro dela, que ela tem que ser fiel àquilo que ela acredita. Exato, né? Então, como se Então, fosse um imã, né? Exatamente. Então, se a pessoa se percebe nesse movimento de que sempre ela fragiliza as relações, ou que não que ela talvez vai ter essa consciência, ela vai achar que é o outro que faz. Mas se eu sempre vou percebendo que sempre nunca dá em nada, e não tô falando só de relações amorosas, tô dizendo de amizades, de vínculos, de forma geral na vida. Eu sempre tenho uma desconfiança do outro, eu sempre acho que o outro não vai, né? Então, eu vou indo, aí eu começo a perceber, não, peraí, isso é um movimento natural para mim. Então, agora, na psicoterapia, o legal é isso. É que o terapeuta, ele vai te sustentar nesse processo, te esclarecer disso e te sustentar, para você manter nessa relação. Porque aí, nessa relação, você mantendo, você vai para um caminho de cura também. Já é uma dessensibilização, né? Dessensibilização, né? Eu diria a TCC, de você ir entrando e se permitindo também. Ana, nossa senhora, a gente teria que conversar aqui mais umas 3 horas para a gente poder aprofundar, né? Mas você, eu quero agora, tipo, uma história real ali da clínica, né? Tem alguma coisa que alguma história assim, algum atendimento que você pode trazer aqui com as suas crianças ali, algum exemplo que você acha importante, assim, para ajudar as pessoas a ressignificarem aí os seus traumas? Tem alguma coisa, assim, algum exemplo? Você fala no sentido da criança, da relação com a criança, com os pais, em qual sentido que você gostaria? Vai ter vários exemplos aí. O que você quiser dar. Tá. Então, deixa eu pensar aqui. Tem 2 situações. Então, vou falar primeiro de uma situação de um adolescente que começa a ter muitas dificuldades, por exemplo, em lidar em situações com os amigos. Então, toda vez que os amigos... Sabe aquela coisa de adolescente que vem e fica dando, tipo assim, zoeiras? É comum, né, de adolescente ficar pentelhando o outro, assim, de tipo... Certo. Você é não sei o quê, lá, você é fraquinho, não sei o quê. Essas coisas de adolescente. Só que para esse adolescente, isso era algo, assim... sabe, terrível, que ele levava de uma forma... E eu não tô falando nem do bullying, assim, de forma bullying mesmo. Eram os próprios amigos, entre a tribo deles, essas brincadeiras que de fato não eram brincadeiras
abusivas, assim, ou que faziam dele um bode expiatório, não. Era aquela coisa de um com o outro mesmo, sabe? Vai brincar e tal, fala uma coisinha ou outra ali. Mas para ele, aquilo era algo que deixava ele muito, mas muito bravo mesmo. E ele começou a ficar muito ansioso com essas coisas, de se sentir, assim, muito, muito mal mesmo. E quando ele vem para terapia, ele vem nesse movimento, sabe? De se sentir, assim, que ninguém me respeita, a dor dele era muito essa, ninguém me respeita. Eu não sou respeitado por ninguém. Então, essa era a dor dele, muito forte. E conforme a gente foi conversando muito ali da vida dele, das coisas dele, né? Ele tinha um irmão mais velho que já tinha ido embora de casa. E ele trouxe a situação do irmão que sempre, desde pequenininho, como ele era o irmão mais novo, fazia muito esse bullying entre irmãos, sabe? Aquela coisa de, tipo, detonar mesmo o irmão no sentido de bater, de fazer chacota, de humilhar. Então, o irmão dele tinha esse perfil mais dominador e humilhava muito ele. Então, fazia muitas humilhações com ele. E ele nunca tinha parado para pensar no quanto isso doeu para ele. Do quanto que isso foi difícil para ele. Porque ele achava assim, a relação de irmão mesmo. Irmão é assim. Isso. E quando ele começou a entender que, de fato, isso tinha sido algo pesado para ele, tinha sido algo dolorido para ele chegou a ter uma conversa muito profunda com esse irmão dele. E fez assim... Que legal. E foi muito, muito interessante. Que é um menino, assim, super novinho. E ele teve uma conversa de olho no olho com o irmão dele, né? Falou de tudo isso. Os dois choraram. Abraçaram um ao outro. E o irmão ficou, assim, chocado de falar, nossa, eu não sabia que isso tinha sido tão ruim para você. E o irmão recebeu bem, né? E o irmão recebeu bem, e isso foi algo, né? E até porque ele treinou muito antes como ele iria fazer essa conversa, porque a gente tinha conversado sobre como, às vezes, a gente aborda um assunto que vai determinar se o outro vai receber também ou não. Exatamente. Se eu chego em forma de ataque, se eu chego em forma de apontar o dedo, de acusar, de vomitar minha raiva e meu ódio ali, provavelmente o outro vai entrar na defensiva, né? Mas ele foi muito sábio, assim, para ter uma conversa com o irmão, ele chegou muito tranquilo, né? E falou tudo que ele precisava, até porque ele já tinha trabalhado na mente dele muito como ia ser essa conversa, né? Isso já estava muito... não foi algo que foi no impulso. Ele pensou sobre, ele não estava no calor do momento, ser, nem né? pode ser. Enfim, e a partir disso, ele começou a observar como que esse movimento com os amigos tinha muito a ver com a relação com o irmão e não tanto com aquilo que estava acontecendo com os amigos no momento presente. Porque, que, tipo, de gatilhava, fato, né? A situação presente com os amigos eram situações bobas, assim, no sentido, não bobo, assim, mas no sentido de que era a interação entre eles o comum, não era só com ele. Ele começou a observar e falar, não, mas eles fazem assim um com os outros, é com todo mundo, não é só comigo. Antes ele só via que era com ele. Ele não via quando era com os outros, as brincadeirinhas. Uhum. E ele começou a falar, não, mas espera aí, não é só comigo, isso é brincadeira, é a coisa comum. Então, achei muito interessante esse caso, porque é de um adolescente, se a gente for ver, né, um menino super novinho aí, e que conseguiu dar um novo significado, ressignificar de forma muito linda sobre a vida dele. E foi onde ele falou que isso começou a ajudar ele até no trabalho dele, que ele estava de menor aprendiz num lugar, com a relação com os professores, então isso. E aí foi indo para outras coisas. Ele começou a se sentir o quê? Respeitado, ouvido, né, valorizado. Então, esse eu acho que eu vou deixar só nesse exemplo para não estender muito, mas esse exemplo assim, foi o primeiro que veio na mente. Foi perfeito porque ilustrou bem essa questão. Nem sempre nós vamos conseguir conversar diretamente com o outro. Depende como é a relação. Né? Depende como que é a relação exatamente. Mas às vezes a gente pode... Eu uso muito esse recurso com os meus pacientes, de você ter essas conversas imaginárias, né? Até falo assim, escreve uma carta para essa pessoa, né? Como se ela fosse te ouvir de coração aberto, como se ela fosse te ler de coração aberto. Isso é muito terapêutico porque ajuda a gente dar literalmente nome às nossas emoções, né? Sim. E a gente tirar perceber que é só um óculos, né? Que não é a nossa visão. A gente tira e fala, nossa, esse adolescente, ele olhava, né? Ele generalizou aí, né? Se ele não tivesse tido essa intervenção ali, esses insights no processo de psicoterapia e conseguido lidar com isso, com certeza, isso ia refletir até na velhice dele, não só na vida adulta, né, Ana? Sim, com certeza. Então, não significa que para ele não incomoda mais esse tipo de brincadeira. Significa que agora, peraí, não, isso aqui foi realmente desrespeitoso ou eu estou olhando para isso de uma forma maior devido a algo que eu senti ali do passado. E consegue dar o limite, né? Isso, aí eu consigo dar o limite e olhar, não, peraí, então isso eu acho muito legal. Não, perfeito. Ana, antes da gente caminhar para o final,
né, que vocês fiquem aqui, porque a Ana vai fazer uma mensagem final, falar uma mensagem final aqui para vocês, né, de um recadinho do coração dela, né, que ela quer que fique aí para vocês. Como você sabe, né, você já me conhece muito bem, a minha linguagem de amor é dar presentes. Então, eu tenho esse presente, eu não vou chamar de lembrancinha, porque a Belaroma Essências é a nossa parceira aqui, fez que lindo. Um difusor e um cheirinho exclusivo do Sensatamente, né? Sim, de limão siciliano e lavanda. Abre aí o presente que a gente gosta, que é presente. Pra você ver, cheira pra você ver se gosta do cheirinho. Eu já conheço alguns né? por conta da clínica, sou bem privilegiada, só usamos Belaroma lá. Só usamos Belaroma. Então, já somos privilegiadas. E além da Belaroma, né? Nós temos uma nova parceria também. Que delícia. Gostou? Gostei. Coloca lá na clínica, demais. Tá, Ana? Tá, só na minha sala aqui. Ai, tá bom. Esse é presente. Esse é presente. Nossa, que delícia. Amei. Que bom que você gostou. Muito obrigada. E além da Belaroma, nós temos agora uma nova parceria, que é uma clínica médica Core Prime, né, de cardiologia e medicina do esporte, além de ter uma equipe multidisciplinar ali de fisioterapeuta, psicólogo, outras especializações médicas, né, nutricionistas, né? Tem o folderzinho aí, Lineker, pra gente colocar aqui na TV? Acho que eu te mandei também. Só para o pessoal conhecer eu fiz, né, uma apresentação, né, com um dos médicos, né, o Ari, e a gente trouxe essa parceria, porque atividade física, né, que é algo que ele estimula muito, essa questão da alimentação e do autocuidado aí, é muito, muito, muito importante, além do que a gente já, né, levanta a bandeira, né, da terapia. Então, eu estou muito feliz com essa parceria do Instituto Core Prime. Se vocês ainda não assistiram, né, a gravação que a gente fez com o Dr. Ari, né, explicando como que vai ser essa parceria, vai lá e assista, tá bom? E, Ana, agora o microfone é todo seu. Quero que você dê um recado do seu coração pro pessoal. Gente, a hora dela é cara, então vocês peguem essa informação. Eu não dou que ela é boa. Então, assim, o que eu gostaria de deixar para todo mundo é, muitas vezes, todo mundo ouviu aqui a gente falando sobre traumas emocionais, algumas pessoas se identificaram com umas coisas, outras com outras, enfim, mas o que eu gostaria de dizer não tenha medo de mergulhar em si mesmo. Esse é o melhor presente, essa é a melhor coisa que você pode se dar e fazer por você. Mais do que qualquer outra coisa. Tudo é muito bom, sabe? Um spa é muito bom, uma viagem é muito bom, comprar coisas é muito bom, realizar sonhos é muito bom. Tudo isso é incrível, é maravilhoso. Mas a gente fazer um mergulho, sabe, dentro de nós, isso não tem preço, de fato. Isso não tem preço. Então, não ter medo disso, sabe? Não ter medo de encarar, talvez, aqueles quartinhos escuros que a gente deixou mais de lado ali na vida. Ou, sabe? Então, tudo isso, olha para isso, sabe? Começa a observar o que tem me atrapalhado e me prejudicado na minha vida. O que eu tenho gastado mais tempo? Sabe esses vícios de estimação, coisinhas pequenas que tá deixando a gente de viver uma vida de fato, como a gente gostaria de viver? Sabe, aquelas coisas que estão me prejudicando. Isso, uma vida com um real significado. De eu falar, não, peraí, tô perdendo a minha vida fazendo isso aqui que eu nem acho que é importante, ou que eu nem queria estar fazendo, né? Então, às vezes, estou mergulhado só aqui nas redes sociais, estou mergulhado só em pensar em comprar coisas, em adquirir mais bens, em só trabalhar, naquela coisa, só tem que trabalhar. Enfim, sabe? Então, começa a procurar, peraí, será que isso está contando de alguma dor em mim que não está tratada e eu estou lidando com isso como uma forma de preencher um vazio? Será que eu estou querendo tampar um vazio, uma carência, algo que está lá dentro de mim? Então, começar a olhar para isso de uma forma diferente, sabe? Deixa eu pensar sobre a minha história. Será que tem situações aí que eu não estou olhando, que ainda dói e eu não quero olhar, ou que talvez eu nem tenha consciência ainda que isso foi uma dor e que talvez eu use isso até como uma forma de brincar, de, sei lá, enfim, de usar de uma forma que eu olho, mas não dou o valor que aquilo merece. E se aprofunde, sabe? Mergulha mesmo, olha para aquilo com todo carinho, porque isso vai mudar a forma como você relaciona com você e como você se relaciona com o mundo,
E, se necessário, busque ajuda. Não fica naquela coisa de, não preciso, isso tal. Busca ajuda. Perfeito. Se puder, busca ajuda de um profissional, principalmente, né, porque por todos os motivos que a gente falou aqui, busque que você não vai se arrepender, vai ser um investimento que você vai fazer para você hoje, que vai te valer para a vida toda, sabe? Então, você se autoconhecer, você vai ter muito mais domínio sobre o seu presente, né, e o seu futuro também. Por quê? Porque você vai conseguir olhar para o seu passado, olhar para todas as situações que você vem vivendo de uma forma muito mais esclarecedora. Então, é isso que eu gostaria de dizer, assim. Perfeito. E agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, é isso. Sigam a Ana nas redes sociais. Como que tá seu @? Vixe, pensando aqui como... Pode olhar, pode colar se precisar. Ana Paula, psicoinfantil. Perfeito, tá? Me sigam, @FlaviaPoliPsi, sigam o Lineker, a Val, o Dialetou. A gente vai deixar todos na descrição. Se inscrevam no canal, ativem o sininho do Dialetou ali para receber em primeira mão todos os conteúdos, não só, né, quando sair episódios do Sensatamente, mas o Dialetou, né, tem vários conteúdos bacanas. E é isso, é a primeira, tá? De muitas que ela vai vir, tá bom, gente? Ana, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Foi um prazer e uma honra. Obrigadão. Beijo, gente.